Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus 10, de 7 a 13. Disse Jesus: Vão e anuncie o reino dos céus, está próximo. Cure os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, dê também de graça. Não leve nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informe-se para saber se há alguém que é digno, e aí permaneça até vocês se retirarem. Ao entrar na casa, faça a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra o martírio de São Bernabé. Bernabé foi um grande anunciador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E este é o salário daqueles que anunciam o Evangelho. Não adianta a gente querer negar que essa realidade exista. Bom, com certeza, quem anuncia o Evangelho verdadeiramente tem que estar preparado para receber essa recompensa, a morte. Quem anuncia o Evangelho está disposto a ser perseguido, a morrer por ele, mas viverá. Quem morre por causa do Evangelho viverá eternamente, porque foi assim que os apóstolos morreram. Aconteceram com os apóstolos todos. São Bernabé, São Paulo, São Tiago, São João, São Pedro. São Pedro mesmo morreu de cabeça para baixo. Ele pediu. A fé do homem era tanta que ele disse: eu não sou digno que vocês me matem como meu Senhor. Eu quero morrer de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Foi um pedido dele. E esse é o caminho de quem anuncia verdadeiramente o Evangelho. Felizmente, hoje no nosso mundo, os anunciadores do Evangelho estão negando a verdade, não estão mais falando como deve falar, como Deus quer. Fica aí com um linguajar estranho, falando de ecologia, de mãe terra, e não sei o que, e esconde verdadeiramente o Evangelho de Jesus, a verdade que é para ser pregada. Não estão pregando mais. E aqueles que se dispor a pregar, pode se preparar, que vai ser perseguido até morto. Mas é o caminho, não tem outro. Desculpa. É o caminho de quem
se dispõe a anunciar o Cristo ressuscitado. Eu vejo, meus irmãos e irmãs, que a igreja hoje está, como quem estivesse assim, recuando uma parte, né? Tem muita gente ainda boa que tem coragem de falar de Jesus, pregar a palavra de Deus. E tem uma maioria aí que está recuando, está com medo. Estão falando pela metade, não tem coragem mais de falar de Jesus como deve ser falado. Felizmente. Jesus, ele quer um grupo disposto a enfrentar os leões desse mundo. Ele não gosta de missionário covarde, que não tem coragem de falar a verdade, que a verdade é que liberta. E a verdade é Jesus, sua doutrina. A gente vê os pregadores hoje, não fala mais de aborto, não fala mais que o casamento tem que ser entre um homem e uma mulher, não fala mais das penas do inferno, purgatório, nada disso. Estão escondendo tudo, lambendo por cima e deixando. Todo mundo entra com fome e sai com mais fome ainda. As pessoas não estão se libertando do pecado porque não tem mais pregador que tenha coragem de falar a verdade. Está todo mundo no mesmo nível ali, sem coragem, felizmente. Aqui e acolá tem um que ainda fala. E aí as coisas vai ficando difíceis, vai esvaziando, né? Vai criando aquele vazio, não se liberta do pecado e morre no pecado pensando que está fazendo um bem danado, pensando que está na santidade e não está. Infelizmente tem muitos católicos assim, pensando que está vivendo a santidade e é tudo uma mentira, disfarçada, aquela coisa assim, artificial, passando por cima de tudo. Aquele evangelho água com açúcar, que não liberta mais ninguém. E a verdade tem que ser pregada. Quem conhece a verdade se liberta. Conhecerei a verdade, ela vos libertará. Foi o que o Senhor nos prometeu. Quem conhece a verdade se liberta. Foi o que o evangelho de hoje diz. Não se preocupe, não leve dinheiro no cinto, não leve bastão, não leve comida, não precisa, porque o operário é digno do seu salário. Onde você passar, alguém vai colaborar, vai ajudar. Se esvazie. Um pregador do evangelho não pode estar preocupado com riqueza, preocupado com este mundo. Ele tem que esvaziar de tudo. Ele tem que não se preocupar com a verdade, pregar a verdade sem medo de ser perseguido e morto, como foram todos eles. 12 apóstolos, todos eles morreram por causa do evangelho. E que morte, na verdade, eles não morreram, eles viveram, porque quem morre por causa do evangelho é considerado mártir. Viverá para sempre no reino de Deus. Resplandecerá no reino de Deus. Não tenha dúvida disso. Precisamos ter medo, meus irmãos. Precisamos ter fé. Fé, na verdade, na palavra de Deus. E não ter medo de falar a verdade. Porque este mundo quer nos intimidar. Quer nos calar. É nas mídias sociais, no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar.
quer nos calar, quer deixar nós mudinhos. Não podemos aceitar uma desgraça dessa como cristão que a gente é. Nós somos católicos cristãos, nós somos batizados, nós somos missionários do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que nós possamos ser imitador de São Bernabé, que essa igreja celebra o seu martírio hoje. Deus nos ajude e nos dê sabedoria e força, que o Espírito Santo ilumine nossos passos. Não tenha medo de rezar o texto com a sua família. Não tenha medo de falar de Deus para o seu vizinho. Não tenha medo de ligar sua televisão numa TV Canção Nova, por exemplo, que anuncia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo de falar de Jesus onde você estiver. Fale. E fale bem. Fale mal não, fale bem. Porque Ele morreu na cruz por todos nós. Foi por nós que Ele morreu na cruz. Então, Ele merece ser louvado, ser adorado nesta terra, por cada um de nós. É para isso que Ele nos suscitou, para falar bem dEle. Não mal, mas bem. E falar o que Ele fez, o que Ele deixou aqui na terra para nós. Essa verdade, que é a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.